Passa a direção agora do trabalho para o nosso pastor. Amém? Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Como é bom nós estarmos aqui nessa noite para glorificar e exaltar o nome do Senhor e aprender, a palavra do Senhor nessa noite. Amém? Vamos louvar o Senhor. Harpa 186. Louvado seja Deus da nossa harpa cristã. E logo em seguida, o pastor Leandro está com a responsabilidade de nos trazer o ensino nessa noite. Amém? Louva a Deus comigo, igreja. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta lida, combati o combate de amor e coroa terei de justiça que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor,
até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Oh, aleluia! Louvado seja Deus. Pastor Leandro, glória a Deus, louvado seja Deus. A paz do Senhor, queridos. Amém. A paz do Senhor, queridos. Amém. Louvado seja Deus, meus irmãos. Por mais uma noite, nós podemos estar louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Enquanto muitos querem, mas não podem, o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos louvando e engrandecendo o nome dEle. O fôlego de vida quem dá é o Senhor, né, meus irmãos? Nós temos que agradecer a Ele todos os dias por este fôlego de vida que Ele nos dá, né? A força que Ele nos dá para o trabalho, para servir a Ele, para fazer a sua vontade, né? Meus irmãos, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que nós começamos, que nós iniciamos com religiosidade e cristianismo, ou religiosidade e espiritualidade, tá? Nós paramos, meus irmãos, acho que foi no terceiro ai, acho que na página, se eu não me engano, na página 6, eu acho que é. É o terceiro ai que nós paramos. O que Jesus censurou, isso. Isso, depois, após, isso, acho que está chegando já. Isso aí, eu deixei até em vermelho, eu mandei outro estudo, deixei em vermelho para a gente não esquecer. Meus irmãos, o que nós estávamos estudando sobre religiosidade e o cristianismo, né? O que é ser um religioso e o que é ser um cristão verdadeiro, né? O religioso, meus irmãos, ele sempre vai procurar a aprovação humana. O religioso sempre vai procurar a exaltação. O religioso sempre vai procurar fazer as coisas para que as pessoas vejam, não para que Deus veja. O religioso sempre vai ter a aparência de cristão, mas na verdade ele não é um verdadeiro cristão. Por dentro ele não é um verdadeiro cristão. Por isso que nós citamos o quê? Citamos algumas seitas ou algumas culturas que haviam na época, que eram os fariseus, os saduceus, os zelotes, os essênios, os herodianos e posteriormente os samaritanos. Eram essas as etnias que haviam na época, da qual Jesus ele censurou, porque haviam escribas e também haviam fariseus na época, que eram eles, por ter conhecimento da palavra de Deus, eram eles que questionavam a Jesus. Havia, quando Moisés ele subiu na península do Sinai, no Monte Horebe, também conhecido como Monte de Deus. Então agora Moisés recebe o decálogo. O que era o decálogo, pastor? Os 10 mandamentos, também conhecido como as 10 palavras. E haviam as leis cerimoniais e as leis morais. Todavia, o que começou a acontecer? Os fariseus, eles começaram a pegar essas leis e começaram a acrescentar aquilo que eles tinham como interpretação particular deles. Então, a lei começou a se tornar, já não era fácil, já não era de toda facilidade cumprir-se a lei. Então, a lei começou a se tornar um fardo pesado para aqueles que queriam cumprir. Por isso que a Bíblia diz que eles atavam fardos pesados
para o povo, mas eles mesmos não moviam nem sequer com um dedo. Por isso que nós temos que, geralmente, quando nós estamos num púlpito ou pregando uma palavra de Deus, Deus nos dá a oportunidade para pregarmos a palavra de Deus, ou falarmos a palavra para o nosso vizinho, para o nosso patrão, para o colega de trabalho ou na faculdade. Nós não temos que simplesmente verbalizá-la, mas sim nós devemos cumpri-la, sim nós devemos praticá-la. Nós não devemos ser somente ouvintes da palavra. Por que hoje os evangélicos, né? Quando nós falamos antigamente, quando se falava que você era pastor, você tinha um respeito. As pessoas te olhavam de uma forma respeitosa, né? Ele é pastor, então ele é uma pessoa correta. Ele age de uma forma correta. Agora, meus irmãos, nos tempos da atualidade, você fala que você é pastor, eles se tratam ou te olham de uma forma jocosa. Por quê? Eu tenho que desconstruir o que os picaretas fizeram para depois me apresentar para que a pessoa entenda, veja, sinta que eu sou uma pessoa honesta, que eu sou uma pessoa de Deus. Para você ter uma base, meus irmãos, em alguns lugares por aí, nós dizemos que não existe a perseguição mais, mas em alguns lugares por aí, você falar que você é cristão, você não arruma emprego. Eles não te dão emprego. Você falar que você é cristão, não querem negociar com você. Por quê? É a imagem, infelizmente, desse mundo gospel, desse pessoal que se diz, né, que professa ser cristão, e não tem a atitude de cristão. Eu não digo nem atitude de cristão, mas atitudes de pessoas de caráter. Pessoas que têm o caráter de Cristo. Pessoas que são honestas, agem com verdade. Então, por causa desse tipo de pessoa, nós somos atingidos. Então, você pode ver que às vezes nós estamos em família mesmo, ou na rua, negociando, você fala que é cristão, as pessoas já olham de lado. Elas já olham de lado porque já querem observar você de perto, para saber o quê? Será que é cristão mesmo? Ou será que está nesse oba-oba que todo mundo está fazendo por aí? Então, por isso que nosso pastor, Deus deu a direção para ele do quê? De sempre trazer o estudo da palavra, mas um estudo genuíno, um estudo verdadeiro, para que eu e você realmente se aprofunde na palavra e não seja um religioso, mas seja um verdadeiro cristão e praticante da palavra de Deus. Amém? Terceiro Jesus condena essa religiosidade, porque leva as pessoas ao inferno. Veja no verso 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra, para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Presta atenção, meus irmãos, por causa dos macabeus, os macabeus existiram no tempo interbíblico, uns chamam de tempo intertestamentário, são os 400 anos, essa página em branco que você tem na Bíblia, do Antigo para o Novo Testamento, é um período de 400 anos, onde não se levantava um profeta na face da terra. Aí nós vemos o Novo Testamento, Deus levantando João o Batista. Ele não foi chamado, ou não era chamado, o nome dele não era João Batista, ele era João o Batista, porque ele batizava, filho de Zacarias e Isabel. Então agora nesse período, nós vemos os macabeus. Nós vamos ver esse livro de Macabeus, meus irmãos, na Bíblia católica, chamado de livro apócrifo. O que são livros apócrifos, meus irmãos? São livros que, eles são histórias, mas não são livros que foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, esses macabeus, eles eram muito ativistas, eles tinham um espírito missionário, e os fariseus também adquiriram esse espírito missionário. Só que o que era um prosélito? Aquele que era gentil e se convertia ao judaísmo. Então, o que eu precisava fazer para se converter ao judaísmo? Eu precisava ser circuncidado. Correto? Então lembra, desde quando Deus chamou Abraão, então Deus fez uma aliança com Abraão, e nessa aliança existia a circuncisão.
Lembra de Moisés, quando ele estava saindo do Egito com a sua esposa Zípora, que o filho dele não era circuncidado, e Deus falou que iria matá-lo, porque ele não circuncidou o filho dele? Então, todas as coisas, meus irmãos, dentro da palavra de Deus, ela parece que eu posso fazer de qualquer jeito, mas não é. A palavra de Deus, meus irmãos, nós temos que segui-la da forma que ela é. Nós não podemos querer dar jeitinho naquilo que Deus fala para conosco. Quando Deus está falando, nós temos que abrir os nossos ouvidos espirituais, abrir o nosso coração, receber a palavra e pedir ao Espírito Santo capacitação para que nós venhamos então executá-la. Esse é o mais importante. Esse é o mais importante, eu executar a palavra. Porque não adianta nada eu vir aqui, meus irmãos, e dar uma aula para vocês, ou falar para vocês de teologia, de Bíblia, e vocês saírem daqui, olharem e dizerem, nossa, o pastor tem muita sabedoria, e não praticar nada disso. Não, isso, meus irmãos, é um perigo. Isso é ser um religioso. Eu venho no automático. Eu venho, eu ouço, mas quando acontece alguma coisa comigo na rua, no trabalho, na faculdade, na igreja, na minha família, o que acontece? Em vez de eu ter uma atitude de Cristo, embasado na palavra, o que eu vou fazer? Eu vou ter a atitude que eu quiser. Eu vou fazer o que eu quiser. Eu vou falar o que eu quiser. Então, o que eu passo a ser? Um religioso. Então, os fariseus eram extremamente ativistas. Eles eram evangelistas, eles saíam de porta em porta e eles saíam evangelizando. Eles queriam que quem não era judeu se tornasse judeu. Especialmente, é isso que se chama de prosélito. O prosélito era um gentil, não judeu, que tinha sido convertido ao judaísmo. Tinha se circuncidado e passava agora a ser considerado como um judeu. Aquilo que eu acabei de falar para vocês. Os fariseus percorriam e faziam qualquer esforço para alcançar pessoas. Jesus diz aqui que eles rodeiam o mar e a terra. Iam a qualquer lugar para conseguir adeptos. Mas no final, esses coitados eram 2 vezes filhos do inferno. Por isso que Jesus condenou os fariseus, porque religiosidade leva as pessoas ao inferno. As pessoas que praticam aquilo que Deus não mandou, ou praticam aquilo que Deus mandou, pelos motivos errados, elas podem parecer religiosas, elas podem enganar o seu coração com atos religiosos, e na verdade, nunca nasceram de novo, nunca foram regenerados. É pelos verdadeiros pregadores do Evangelho que o Espírito Santo regenera as pessoas. Meus irmãos, o que está dizendo aqui? Que as pessoas, às vezes, elas estão muito tempo na igreja. Por que nós vemos pessoas que, às vezes, estão muito tempo na igreja, ou, às vezes, têm cargo na igreja, ou, às vezes, ocupam posições na igreja? Só que, quando nós conhecemos essa pessoa no dia a dia, o que nós vemos? Que ela não tem nada de Deus. Você olha para ela e fala assim, meu Deus, ela não tem nada de Deus. Acontece alguma coisa na rua, outro dia eu estava com o irmão no carro, aconteceu, o rapaz fechou ele com o carro, ele foi, soltou um palavrão. Aí, normal, e ficou bravo. Aí eu continuei com ele e falei para ele, você acha que isso é normal? Está tudo bem? Aí ele, ué, pastor, eu acho que está tudo bem, o cara quase bate no carro. Eu falei, sim, mas a nossa Bíblia diz o quê? Que da nossa boca não pode sair palavras torpes. Somente palavras para edificação. Então, mesmo que eu e você, nós ficarmos nervosos, essas palavras torpes não podem sair da nossa boca. Pastor, mas ainda sai da minha boca. Então, nós oramos e pedimos ao auxílio de quem? Do Espírito Santo, para que nós não venhamos, então, falar mais. O mais importante, meus irmãos, pastor, mas eu falei, eu pequei. Tá bom, você falou, você pecou, então eu preciso confessar esse pecado. Eu preciso dar nome a ele. Deus, eu fiz isso. Isso eu fiz de errado. Ou, se você sabe que você tem aquele pecadinho de estimação teu, que você não aguenta. Por exemplo, às vezes você está vendo o celular e você quer ver coisas que não é para ver no celular. E você não consegue sair disso. Isso já virou um vício.
Então o que você vai fazer? Deus está falando com alguém. O que você vai fazer? Você vai pedir ao Espírito Santo: eu tenho esse desvio. Deus, eu tenho esse desvio de caráter, e eu preciso, Deus, da tua ajuda, para que eu possa então andar de acordo com a tua vontade, porque eu estou fazendo a vontade da minha carne. E pastor, como que eu vou ter força para isso? Mortificando os seus membros, ou mortificando a sua carne, porque o que acontece? A sua carne se sobrepõe ao espírito, então a carne milita contra o espírito. Então se o seu espírito estiver mais forte, a carne vai perder. Se o seu espírito estiver mais fraco, a carne vai ganhar. Então, por isso que fica difícil você dizer não ao pecado. Por isso que fica difícil você dizer não àquilo, ou ao vício que você tem. Porque a carne está imperando. Então, o que eu faço, pastor? Jejua. Você vai mortificar a carne, e o espírito vai se sobrepor, porque nós somos tricotômicos. O que é isso, pastor? Nós somos feitos de corpo, de alma e de espírito. Alguns dizem que são dicotômicos, que alma e espírito é o mesmo, e somos feitos de corpo. Então eu preciso alimentar o meu espírito. Se eu não alimentar o meu espírito, ele vai ficar fraco e a carne vai se sobrepor a ele. Então eu vou viver uma vida na carne. Então, às vezes, não é que a pessoa ali, meus irmãos, não é convertida, ela é convertida, só que ela vive uma vida na carne. Então, o que vai começar a acontecer? Os frutos da carne é que vão ser evidência na vida dessa pessoa. Ela não vai ter ou não vai adquirir os frutos do Espírito. Lá em Gálatas 5:2, que fala sobre os frutos do Espírito. Então, os frutos do Espírito: amor, paz, alegria, benignidade, longanimidade, mansidão, temperança, humildade, são esses frutos que nós temos que adquirir. Talvez, se você nunca viu ou nunca ouviu falar, então na sua oração, abre em Gálatas 5 e começa a pedir a Deus: Deus, eu preciso dos frutos do teu Espírito. Meus irmãos, essa oração que às vezes a gente faz, que às vezes é automática, ou às vezes não é uma... Já viu aquela oração que às vezes eu e você levanta, parece que nem orou? Parece que nem orou. Fala: Deus, por quê? Eu preciso rasgar o meu coração. É um momento particular de intimidade entre eu, você e Deus. Então nós temos que rasgar o nosso coração, nós temos que ser verdadeiros, porque se nós formos verdadeiros e confessarmos, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. É Ele que vai perdoar, é Deus que vai perdoar. Não é o pastor que vai perdoar, não é o teu irmão do lado, é Deus que vai perdoar. Mas eu e você precisamos ser sinceros na presença de Deus. Nós não podemos nos travestir de uma capa ou ter uma aparência. Não, temos que dizer a verdade. Deus, isso acontece comigo. Espírito Santo, isso acontece comigo. Olha, eu tenho um desvio de caráter aqui, ó. Eu preciso que o Senhor me ajude. E automaticamente o Espírito Santo vai vir na tua oração para te ajudar. Por isso que lágrimas começam a correr dos seus olhos. Por quê? O coração está falando a verdade, o coração está confessando. Então o Espírito Santo encontra lugar para trabalhar. Mas se eu e você não falarmos, se eu e você não confessarmos, como que ele vai trabalhar? É a mesma coisa que entrar numa casa. Quando nós entramos numa casa, ela tem vários cômodos, mas existe um cômodo no quartinho das bagunças que a gente nunca deixa a visita ver, não é? A gente sempre deixa a visita ver aquilo que é bom, aquilo que é bonito. Mas Jesus precisa entrar no quartinho da sua bagunça. Cadê a galaia? Saiu. Está na hora de você abrir esse quartinho da bagunça e dizer para Jesus: isso aqui está errado, Jesus. Jesus, isso aqui não presta. Deus, olha o que eu estava pensando aqui. Olha o que eu estava fazendo aqui. Eu não quero fazer mais. Mas pastor, é uma lista que não acaba mais. Não tem problema. Vai confessando e Ele vai perdoando cada um deles. A Bíblia diz: examine-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. Com certeza vocês sabem que Jesus Cristo está unido com vocês, a não ser que vocês tenham falhado completamente.
não conhecem a graça de Deus, nunca tiveram um encontro verdadeiro com Deus. O grande trabalho do Espírito Santo é a obra da regeneração, por intermédio da água e do Espírito. O Espírito faz a obra de regeneração na alma do homem, da qual a água é o sinal exterior. Então, quais foram os sacramentos que Jesus deixou para mim e para você? O batismo e a ceia. Então, por que quando nós nos batizamos na água, nós temos que proferir algumas palavras? Porque eu vou falar publicamente aquilo que aconteceu internamente. Já aconteceu. Então, publicamente, eu só estou falando, confirmando aquilo que já aconteceu. Eu não posso falar do que vai acontecer. Não, no batismo eu tenho que falar daquilo que já aconteceu dentro. Por isso que a minha e a tua transformação, ela vem de dentro para fora, ela não é de fora para dentro. Por isso que a religiosidade é tão perigosa e perniciosa, conduz para o inferno, porque a pessoa pensa que porque ela é religiosa, porque ela vai à igreja, porque ela dá dízimo, está no ministério, porque ela é pastor, está vendo aqui, ó? Você entende isso? Ó, então eu penso que porque eu sou pastor, então eu já sou salvo, já está tudo bem, eu não preciso fazer mais nada. Eu sou pastor, estou no ministério, prego a palavra de Deus, então está tudo bem, não é assim, meus irmãos. Entende isso? O amor de Cristo que nos constrange, Ele nos constrange a buscá-lo e viver em santidade todos os dias da nossa vida. Nós queremos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Por quê? Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais a luz brilha no meu espírito, mais o meu espírito fica brilhante. Mas agora, quanto mais eu me afasto, mais escuro ele vai ficando. Porque você já viu quando a gente tem um pecado que a gente não consegue suportar ele, ou não consegue sair dele? Em vez de nós confessarmos a Deus, a primeira coisa que nós fazemos, quanto mais longe de Deus, melhor. Então eu já não vou mais para a igreja, que eu já pequei mesmo, então eu já não vou mais. Aí eu começo a não ir nos cultos, então eu começo a me envolver. Meus irmãos, o diabo, ele nunca vai aparecer para mim e para você de uma forma que ele venha nos assustar. Não, ninguém desvia do dia para a noite. Entendeu isso? Ninguém desvia do dia para a noite, é aos poucos. É ali, ó, progressivamente, sem eu e você perceber. Quando nós vamos nos dar conta do que aconteceu, nós já estamos no meio do pecado, já estamos no meio da bagunça, entendeu? Então, por isso que nós temos que vigiar e orar, para que nós não venhamos entrar em tentação. Então, todos os dias nós devemos fazer isso. Todos os dias nós pecamos, todos os dias nós pedimos perdão, nos arrependemos. Funciona dessa forma, até Jesus Cristo voltar. Amém? Porque ele é pastor, presbítero, diácono, porque é pregador ou professor. Ele pensa que aquilo é uma evidência de que ele está salvo. Eu tenho uma notícia para você, pode não ser, por isso Jesus adverte. Ai de vocês, escribas e fariseus, porque vocês conduzem outras pessoas à condenação. A quarta razão pela qual Jesus condenou a religiosidade dos fariseus é porque a religiosidade, e preste atenção nisso, aqui a gente foca no que é secundário e acaba esquecendo o que é mais importante na vida cristã. Tem dois ais que tratam disso, eu vou ler os dois em sequência, é do verso 16 ao 23. Ai de vós, condutores cegos, pois, que dizeis, qualquer que jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou, ou seja, é devedor. Insensatos e cegos, qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem pode jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E quem jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. Quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está assentado.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e desprezais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas, condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. O que é que esses dois ais têm em comum? Eu vou explicar agora para vocês entenderem. É que em ambos os casos, o que Jesus está condenando aqui é que os fariseus focavam nas coisas secundárias e miúdas, pequenas, e esqueciam o quadro maior, o que era mais importante. É isso que o religioso faz. Ele está preocupado com as coisinhas pequenas, está preocupado com os detalhes, com os arranjos, aqui e acolá. E ele se esquece das grandes coisas, das grandes virtudes, dos pontos centrais do cristianismo. No caso dos fariseus, primeiro, a questão do juramento era comum, jurar entre os judeus. Na verdade, a Bíblia não proíbe o juramento, ela proíbe o juramento falso. Em algumas ocasiões, o juramento é lícito, mas os fariseus faziam disso uma coisa banal. Veja como é que se manifesta a religiosidade. Eles diziam assim: quem jurar pelo templo de Jerusalém, pelo santuário, isso não é nada. Mas se você fizer o juramento pelo ouro que você traz, você fica devendo. Porque o judeu queria pegar a consciência de quem jurava pelo ouro, porque eles ficavam com o ouro. Ele disse: você jurar pelo altar não é nada, mas se você jurar pela oferta que você traz sobre o altar, você fica devedor. Porque eles faziam isso. Eles não estavam preocupados com a oferta da pessoa, no sentido de que a pessoa fosse aceita por Deus. Exemplo, me perdoe por ter feito isso ou aquilo. Eles estavam de olho no dinheiro, na oferta. E aí, eles inventaram isso. E Jesus repreende dizendo: cegos, quem é maior? O que santifica o ouro é o templo. O que santifica a oferta é o altar. Você jura pelos céus, está jurando por Deus. Tudo leva a Deus. Será que vocês não percebem? Jesus disse para eles: vocês estão cegos, estão torcendo a palavra de Deus e focando nas coisas secundárias, por causa do interesse mesquinho de vocês. Mesma coisa no verso 23. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Os fariseus tinham roça no quintal, uma plantação de casa. E eles davam 10% do alface, do tomate, do legume, do endro, do cominho. Era meticuloso e media direitinho, tem que ser 10%. Tem que trazer para a igreja 10%. Não era questão do líquido, era do bruto. Não interessa, era sempre pelo bruto. E vou dar tudo, era meticuloso para aquilo. Mas ele esquecia as coisas mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Meus irmãos, eu quero explicar para vocês algo aqui. Quando nós, talvez, quando nós vamos dar o dízimo, ou ofertar na casa de Deus, talvez os motivos que nós venhamos a ofertar, eles não são motivos bíblicos. Por exemplo, vamos supor que Jesus está aqui e é feita uma chamada sobre dízimo ou oferta. E você vai falar assim: eu vou levar o meu dízimo. Quando você trouxer, Jesus vai perguntar para você: por que você trouxe o dízimo? Você vai falar para ele: não, eu trouxe o dízimo porque eu frequento esta casa, afinal de contas tem luz para pagar, eu uso o banco, tomo água, então eu trouxe o dízimo para ajudar a casa. Jesus vai falar para você: volta lá no banco, faz uma oração, tem entendimento e volta aqui. Você vai para o banco, vai para a oração, volta para cá. Quando você chegar, Jesus vai perguntar: por que você trouxe o dízimo? Eu trouxe o dízimo porque um pastor é um homem de Deus e eu gosto do jeito que ele prega, então eu quero dizimar nessa casa. Jesus vai falar para você novamente: volta lá no banco, ora e busca entendimento. Você vai, volta e vem novamente. Por que você trouxe o dízimo agora? Eu trouxe o dízimo agora porque eu conheço o pessoal bacana daqui, gostei da igreja, né? Gostei do louvor, me sinto bem, então eu trouxe o dízimo nessa casa. Jesus vai olhar para você e vai falar: volta lá para o banco, ora, medita
e depois você volta aqui. Depois você vai vir de novo. E Jesus vai perguntar para você, por que você trouxe o dízimo? Eu trouxe o dízimo porque a Bíblia diz que eu tenho que dar 10% do meu salário, então eu trouxe o dízimo para a igreja. Jesus vai falar para você, volta lá, senta no banco, ora novamente e pede entendimento daquilo que você está fazendo. Você entendeu que todos esses motivos não são motivos bíblicos? Não, pastor? Não. Então, por isso que eu não dou 10 ou 1%. Sabe por quê? Quando você vier e Jesus te perguntar por que você está dando o dízimo, por que você está dando a oferta? Porque o amor de Cristo me constrangeu. Eu entendi o sacrifício na cruz do Calvário. Eu entendi que a minha dívida, ela foi encravada na cruz do Calvário. Eu entendi o amor dele por mim e o tamanho da dimensão do meu pecado, que ele me resgatou. Então, por isso, eu não quero só dar 10, eu quero dar tudo que eu posso. Entende isso? Jesus não está preocupado com o que você dá, mas com o que você fica. Como isso aí, pastor? Lembra da viúva? Todo mundo estava dando o dízimo. Todo mundo estava dando. A viúva, ela pegou e deu tudo que ela tinha. E Jesus falou, olha lá. Ele não está preocupado com quanto você dá, ele está preocupado com quanto você fica. Entendeu isso agora, meus irmãos? Eu não tenho que dar porque eu sou constrangido a dar. Porque eu sou obrigado a dar, porque eu tenho ideias sobre várias situações. Não, eu tenho que dar porque o amor de Cristo me constrangeu na cruz do Calvário. É por isso que eu dou, é por isso que eu sirvo, é por isso que eu venho à igreja, é por isso que tudo que eu faço é para Cristo. Então não vai se tornar peso. Por quê? O amor dele te constrangeu. Então, se o amor dele te constrangeu, você já viu que já deve ter acontecido com os irmãos assim. Existem cultos que você participou que dá vontade de você pegar a sua carteira e jogar no altar e falar, eu queria dar tudo. Quem já sentiu isso? Quem já sentiu isso? Tem culto que é assim. Por quê? O Espírito Santo derramou do amor dele no nosso coração. Então, para a gente, nada mais importa. Houve um encontro. O que é o culto? O culto é um encontro. Então, eu tenho encontro com quem? Se nós somos a noiva, quem é o noivo? Cristo. E quando eu tenho esse encontro com ele, então a minha vida muda. Não interessa se a criança está chorando, se o outro está gritando, se a porta está abrindo, não interessa se o carro bateu, não interessa as minhas dívidas, não interessa os boletos, porque eu tive um encontro com ele. E quando eu tenho encontro com ele, minha vida é mudada. Então eu saio do âmbito terreno e vou para o âmbito do céu. Você entendeu isso agora? E quando eu estou nesse âmbito, aí eu já não estou mais na carne. Então eu estou usando o meu espírito. Então quando eu uso o meu espírito, eu já não tenho mais vontades mundanas. Então o que a minha vontade vai fazer? Eu ajudar o meu próximo. Eu cumprir aquilo que Jesus falou. O que ele resumiu? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então aí eu tive encontro. Mas se eu não tiver o primeiro encontro, eu nunca vou ter o segundo. Eu vou passar uma vida toda sem ter o encontro. Por isso que eu vou entrar culto e sair culto, e eu vou sair da mesma maneira ou até mesmo pior, porque eu não tive o primeiro encontro. Então eu tenho que ter o primeiro encontro, e no primeiro encontro eu recebi o Espírito Santo. Todos que foram batizados receberam o Espírito Santo. Após o recebimento do Espírito Santo, então eu vou receber o revestimento do Espírito Santo. Para quê? Para então eu cumprir o ID de Cristo. Então esse ID de Cristo eu vou cumprir quando eu receber o revestimento. Por isso que tem que arder no meu e no teu coração esse amor. Tem que arder no meu e no teu coração essa vontade de almas. Esse espírito missionário, ele tem que estar dentro da minha e da tua vida. Nós temos que ser pescadores de almas. Entende isso que Jesus falou? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê está condenado. É isso. Eu não posso vir para a igreja ou pensar que eu vou vir terça, quinta e domingo, e é uma reunião, e eu estou indo para a igreja, afinal de contas eu não faço mal para ninguém, e eu só quero ir para a igreja. Não, querido, não.
Deus tem um propósito na vida de cada um. Cada um, Deus tem um propósito. Para cada um, Deus deu uma ferramenta. Para cada um, Deus deu algo para você usar. Então, use aquilo que Deus te deu. Use da maneira que Deus te deu. Não importa, meus irmãos, quem está do lado, Não. Se eu e você for se preocupar com o que as pessoas falam, nós vamos ficar debaixo da cama, dentro da nossa casa. Porque se colocar a cabeça para fora, já vai alguém ver, já vai falar. É assim, eu e você não pode cercear a nossa vida pelos ruídos que as fofocas ou o diabo faz na minha e na tua vida. Não. A minha e a tua vida tem que ser pautada na palavra. A minha e a tua vida tem que ser pautada no nosso chamado. Então, quando Deus se chamou, Ele fez uma promessa para você. Você tem um chamado, você tem uma ferramenta. Então, usa a ferramenta que Deus te deu. Deus só vai dar outra ferramenta para mim e para você depois que a gente usar a nossa. Mas se eu e você não usar a nossa, como que Ele vai dar outra? Entende isso? Às vezes, nós, principalmente pastores, né? Nós queremos levantar os obreiros, sem os obreiros estarem executando o trabalho. Mas, na verdade, biblicamente falando, o obreiro já tem que estar executando o trabalho. A gente só vai confirmar aquilo que ele já está fazendo. Por isso que, às vezes, o pastor levanta algum obreiro e não dá certo. Por quê? Não estava executando o trabalho. Ele tem que estar executando o trabalho. As pessoas já olham e falam assim, opa, está executando o trabalho. Aí o pastor olha e só vou confirmar aquilo que já está fazendo. Mas nós queremos o quê? Não, eu vou levantar. Aí eu vou fazer. Não pode, não é assim. Meus irmãos, o que cerceia um pastor? O que cerceia um obreiro? A palavra de Deus. Eu não posso sair da palavra de Deus. Não é o que eu acho, o que eu vi, é a palavra. É a palavra de Deus, porque senão ele não deixaria a palavra dele escrita. Entende isso? É a palavra de Deus que vai nos guiar, é a palavra de Deus que vai nos dar direção, é a palavra de Deus que vai cercear daquilo que eu posso ou não posso fazer. Tudo que for feito na igreja, tudo que for feito na minha, na tua vida, qual é a base bíblica para isso? Qual é a base bíblica? Tem que ter base bíblica. Não tem? Entendi. Veio da onde? Precisa ligar lá a luzinha, precisa, da onde que veio? Tem que ter base bíblica. Se não tiver base bíblica, não vai, queridos, pode fazer chover do céu. Não tem base bíblica? Vai lá, querido, fica à vontade. Você entendeu? É isso, maturidade cristã. Por isso que eu tenho que ter conhecimento bíblico. Porque se eu tiver conhecimento bíblico, eu não vou ser enganado. Entende isso agora? Eu não vou ser levado por vento de doutrina. Eu não vou ser levado por falácias de pessoas que acham que conhecem, mas não conhecem. Ou que ouviram falar e estão só repetindo o que elas ouviram falar. Mas o fulano falou, mas o ciclano falou, mas não está na Bíblia. Está na Bíblia? Não está. Pecadinho, pecadão. Está na Bíblia? É bíblico isso? Não. É o quê? O pecado é por intensidade. Estava até falando com um amigo meu hoje. Vamos supor, meus irmãos. O Antigo Testamento era olho por olho e dente por dente. Então, vamos lá, estou pintando o telhado e bati na lata, a lata caiu na cabeça da pessoa, matou a pessoa. Você matou. Mas eu queria matar? Não. Foi um acidente. Aí o outro foi lá, pegou o armamento, apontou para a cara do outro e deu um tiro. Ele queria matar? Então é a mesma condenação para os dois? Então existem intensidades de pecado. Para isso que no Antigo Testamento, o que foi estabelecido? 4 cidades de refúgio. Essas cidades de refúgio eram para quê? As pessoas que cometessem um incidente dessa magnitude, então elas iriam para essa cidade, ficariam nessa cidade, e depois que o sacerdócio daquela época, ele fosse ou destituído, ou substituído, ou viesse a falecer, então aquela pessoa que foi para lá, para essa cidade de refúgio, ela voltaria para o convívio da sociedade normal. Então, se Deus estabeleceu cidades de refúgio, como que eu e você vamos tratar tudo da mesma maneira? Entende isso? Então são intensidades. Aí a gente ouve as pessoas falando e fala,
É bonito, é verdade. É verdade, é assim. Não, não é, meus irmãos. Tudo que a gente for falar, tudo que for fazer, tem que estar aqui, ó. Tem que estar na palavra de Deus. Você não vai... Não. Presta atenção. Vamos lá. Aqui, vamos dizer que isso aqui é uma porta. Isso aqui é uma porta. Aqui está a porta. E eu vou falar que essa porta, ela tem 2,10. O Kleber vai falar que essa porta tem 1,90. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o metro. Não, vamos pegar o metro, mediu. A porta tem 2,20. Nem eu, nem o Kleber. A Bíblia, qual que é o nome dela? Cânon. A palavra cânon, ela quer dizer vara de medir. Por que você está falando isso, pastor? O que eu e o Kleber falou é secundário. Quando chega a vara de medir, ela é a verdade absoluta, ela acabou. Ela esclareceu aquilo que estava duvidoso. Entendeu agora? Isso que a palavra faz. Ela vai esclarecer aquilo que eu e você está duvidando, aquilo que eu e você não temos certeza. Então a verdade absoluta está aqui. É a Bíblia que vai esclarecer. Por quê? Pegamos a vara de medir, ela vai medir. Acabou, não tem dúvida. Está aqui, ó. As pessoas que olharem vão falar, não, está aqui, ele está medindo, ó. Tem 2,20. Kleber, você está errado. Pastor Leandro, você está errado. É verdade, mediu. Entendeu? Não tem mais dúvida. Então é por isso que nós temos que levar a Bíblia como nossa bússola. Ela que é a nossa bússola, ela que vai trazer para mim e para você maturidade. Ela que vai trazer para mim e para você salvação. É tudo pela palavra de Deus. Por isso que você vai ver sempre o pastor batendo o quê? Na palavra. Por quê? A palavra que vai te sustentar quando você estiver fraco. Sim, eu já falei isso aqui, foi na outra igreja ainda. A profecia é bom? Ótimo. É ótimo. Só que vamos entender isso. Vamos entender isso aqui. A profecia, ela é a cereja do bolo. Ela é o mais gostoso. Eu vivo só de cereja? Eu vivo só de sobremesa? Mas se eu comer arroz e feijão minha vida toda, eu vou ficar bem? O que é o alimento sólido? A palavra. Então, por isso que quando você vê uma pessoa vivendo só de sobremesa, ela é fraca. Entende isso? Ela é fraca, ela não aguenta, ela tem que ter a sobremesa todo dia, toda semana, porque senão ela cai. Entende? Já viu pessoa assim, ó, se Deus não falar comigo, eu vou parar. Por quê? Está vivendo de sobremesa. Tem que começar a viver da palavra, alimento sólido. É essa palavra que vai sustentar eu e você. Por mais que o inimigo ele tente contra mim, contra a tua vida. Aqui está escrito, Senhor, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqui está escrito, não temas porque o Senhor é contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te fortaleço com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantarem contra ti. Está escrito na palavra. Então, se está escrito na palavra, eu vou acreditar na palavra. Por que às vezes nós ficamos aqui, pregamos 1 hora, 1h30, aí os irmãos se enchem, sai daqui, vitorioso, chegou lá na porta, vem um filho de Satanás, assopra no ouvido dele, pronto, já acabou. Acabou a fé dele. Acabou a fé dele, não tem mais fé. Não tem mais fé. Outro dia, a irmã falou para mim assim, pastor, o diabo está sentado em cima do meu telhado. Eu falei para ela assim, meu irmão, eu falei, então você vai lá e expulsa ele, que seu telhado não é puleiro para o diabo ficar sentado em cima dele. Você entende isso, meus irmãos? A autoridade, ela vem pela palavra. Não é. Você já viu, às vezes, estar expulsando um demônio? Eu já vi muito isso, meu irmão, que eu fiquei 7 anos na comunidade. Lá era demônio saindo para tudo quanto é lado. Já vi estar expulsando o demônio? Aí, as pessoas que não têm, talvez, experiência, aí sai pulando, falando em línguas. Eu fico olhando, eu falo, Deus, me ajuda aí. Dá para você vir aqui expulsar o demônio, ajudar? Ou vai ficar aí falando em línguas? Você entende isso? Não é línguas que vai expulsar o demônio. Não. É o nome de Jesus. O nome que está acima de todo nome. Por isso que quando um valente chega, que é Jesus, ele manieta o outro valente que estava naquela região. Então Jesus fala, sai, que agora é meu. Entendeu? É isso. Não é ficar pulando em línguas, ficar falando em línguas. Não. Quantos obreiros que eu não levei na comunidade, que eu olhava assim, eu falava, querido, você precisa trabalhar. Não. Você ficar falando em línguas aí, daqui a pouco o demônio vai te dar um tapa na orelha, você vai ver só.
Porque, meus irmãos, não é o... Já viu isso? É blá, 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 blá. Não, para, calma. Calma, vê o que está acontecendo. Vê o que está acontecendo, analisa o que está acontecendo. Ou vai orar dentro da comunidade, aí vai orar com o olho fechado. Vai tomar um soco. Vai tomar um soco. Não tem isso. Já vi o demônio puxar gravata. Filho, o negócio é doido. Então, vai orar, olho aberto. Por isso que a igreja inteira pode ficar de olho fechado, mas os obreiros têm que ficar de olho aberto. Porque eles têm que estar vendo o que está acontecendo na igreja. Eles têm que estar espiritualmente ligados no céu. Porque se acontecer alguma coisa, o obreiro já vai lá, vem cá, acabou, pronto, sem bagunça. Sem bagunça, o diabo gosta de fazer bagunça. Então, vai lá, chega sem bagunça. Vocês entenderam, meus irmãos? Por isso que nós temos que criar a autoridade e maturidade, para quando as pessoas olharem para a gente, as pessoas olharem e falarem assim, ali tem autoridade. Não, ali não é brincadeira não, ali não tem oba-oba não, é Jesus. Vamos prosseguir? Alguém pode estar muito preocupado com as coisas da igreja, da organização do templo, do andamento dos serviços e aquela atividade toda, fazendo um detalhezinho aqui, outro ali, que a pessoa acaba se esquecendo que o cristianismo não é isso. Próximo, é muito mais do que isso. Religião é quando você torna esses equipamentos, esses recursos, este lugar e as atividades em um fim em si mesmo. Mas essas coisas existem para nos levar a Deus, ao seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas existem para nos levar a viver vidas santas, retas e justas. Ou como disse Jesus, na busca da justiça, da misericórdia e da fé. Às vezes as pessoas se dedicam a acessórios da igreja, como se fosse a própria religião em si, verdadeira, e perdem de vista coisas mais importantes, como Jesus disse, coais o mosquito e engolis o camelo. O mosquito, meus irmãos, era um inseto considerado impuro. Aí o judeu, para não correr o risco de engolir o mosquito, tudo que ele ia beber, o que ele fazia? Ele botava um coador por cima. Ele bebia com o coador para não correr o risco de um mosquitinho entrar ali. Ele era muito cuidadoso nisso, mas ao mesmo tempo, ele engolia um camelo, que era também um animal imundo. Era o maior animal que o judeu conhecia. Então é óbvio o que Jesus está dizendo aqui. Ele está condenando aquela atitude do religioso, que é meticuloso com as coisas secundárias. Ele esquece de ser santo, esquece de orar, esquece de amar, esquece de exercer misericórdia, esquece de exercer e praticar a justiça. Vocês entenderam aqui? Acho que a palavra já falou quase tudo, né? Meus irmãos, é um estudo para que eu e você venha refletir naquilo que eu e você estamos fazendo, naquilo que, como que nós estamos servindo ao Senhor, qual que é a nossa atitude perante o Deus do céu que nos chamou. Se você está sentado nessa cadeira, é porque Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Então eu e você, nós não somos qualquer um. Não. Nós não somos, ninguém, meus irmãos, nós não podemos deixar ninguém falar que eu e você é qualquer um. Por quê? Nós somos comprados com sangue. Não foi com prata nem com ouro, mas foi com sangue derramado na cruz do Calvário. A quinta razão pela qual Jesus condena aquela religiosidade ela leva as pessoas a se preocupar com o que é externo e esquecer o que é interno. Mais uma vez, 2 ais sobre isso, do verso 25 ao 28, é o que nós lemos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Jesus usa 2 figuras para ilustrar esse ponto aqui da religiosidade. Primeiro, a lei cerimonial, que mandava que um judeu fizesse determinadas lavagens. O que aconteceu é o seguinte, presta atenção nisso, meus irmãos. O judeu, quando ia ao mercado comprar alimentos,
Poderia ser que lá houvesse gentios, não judeus, que estivessem manipulando aqueles alimentos, ou que os alimentos tivessem sido manipulados por alguém que não era de fato um judeu conservador. Para evitar se contaminar, ele leva tudo aquilo para casa, lava o copo, os pratos e os alimentos. Tudo era lavado, mas não era por uma questão de higiene, era por uma questão de religião. Jesus condena o fato de que eles se preocupavam com o exterior e por dentro eles estavam cheios de rapina e de iniquidade, de pecado e de corrupção. Meus irmãos, eu entrei ali hoje. Ali hoje, o pastor Garrido estava com a mesa. Ele falou assim, olha aqui, pastor, quebrou a mesa. Eu falei para ele assim, é? Eu falei, fala com o chefe. Ele falou, não, eu já estou arrumando. Só que, o que eu falei para ele? Eu falei, essa mesa já está velha. Essa mesa já está quebrada, pastor. A aparência da mesa. Ele falou para mim, desse jeito. Ô, pastor, a aparência da mesa, muito bonita, por fora. Mas olha aqui dentro, ó, está esfarelando. Assim é alguns crentes. São bonitos por fora, mas por dentro está esfarelando. Que eu e você não venhamos ser esse tipo de cristão, que tem aparência de cristão, mas por dentro está esfarelando. Não. A minha e a tua transformação vem de dentro para fora. Então nós não precisamos ter aparência. Amém? A religião se preocupa com o exterior da pessoa, com normas, com regras, e esquece a necessidade de intimamente você ser uma pessoa convertida, de quebrantamento do coração, de fé verdadeira, de um amor que parte do coração. Não é só não adulterar, mas também não pensar em adultério. Não é só matar, mas também não querer que seu irmão morra. Jesus explicou isso lá no Sermão do Monte. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu digo que quem olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. A religião não se preocupa com o aspecto interno, mas o cristianismo diz, o Deus que fez o interior é o Deus que vê o interior também. Que tem que ter essa preocupação com a vida interior. Então, às vezes, meus irmãos, a minha atitude parece muito de cristão, mas e os meus pensamentos? E aquilo que vem, que procede do meu coração? Como que está? Às vezes estão ali, está parecendo um cristão, está ali fantasiado de cristão, ele fica bem quietinho, você olha para ele, pastor, quer que ore, irmão? É assim, você falou, olha, santo, por dentro é um sepulcaiado, por dentro está podre, fétido, não é? É, porque tem a aparência. A aparência dele é de cristão. Aí, às vezes, você vê outro que está brincando. Ele brinca, ele dá risada, ele faz até coisas que você olha assim e fala assim, mas é imaturo. Mas o coração é limpo. O coração é puro. Entende? O que está dentro funciona. Então, eu não posso ter aparência, eu não posso viver de aparência. O cristão, ele não vive de aparência. Entende isso? Então eu e você temos que orar e pedir para o Espírito Santo para que venha trabalhar no meu e no teu coração. Porque a partir do momento que o Espírito Santo trabalhar no meu e no teu coração, eu e você dermos legalidade e liberdade para ele trabalhar, ele vai tirar isso de mim e de você. Ele vai tirar isso de mim e de você. Então nós vamos andar como cristãos. As pessoas vão começar, meus irmãos, a elogiarem. Não eu ou você, mas aquilo que está em mim e você. Porque isso aqui não é sobre mim e você, é sobre ele. Entende isso? O meu problema e o seu problema, às vezes a gente vem para a igreja e acha que a igreja é sobre mim e sobre você. É a igreja antropocêntrica, né? Coloca o homem no centro. Mas eu e você tem que sair desse centro. Falar que nem João Batista, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Mas só da boca para fora não funciona. Sabe por quê? Por mais que eu e você tente, as pessoas estão vendo. E os escolhidos não são enganados. Porque o escolhido, ele vai olhar para a pessoa e vai falar assim, eu não sei o que é, mas tem alguma coisa errada ali.
Quando, meus irmãos, eu estava começando na minha fé, uma vez eu estava na igreja orando, e a igreja estava fervorosa, e alguém começou a falar em línguas. E eu falei, não sabia o que era, eu estava começando na fé, não sabia o que era. Só que aquilo começou a me incomodar. E me incomodar. Eu falei, o que está acontecendo? De repente, o Espírito de Deus me tomou, eu fui até a pessoa e falei, sai dela, Satanás. Puf, caiu. Estava falando em línguas, dentro da igreja, com todo mundo orando. Entende isso? Eu entendi que aquilo que estava me incomodando não vinha do Espírito Santo, não vinha de Deus. Entende isso? Então, quando eu e você olhar para alguma coisa e aquilo incomodar a gente, não precisa o profeta vir, ou uma profecia do céu vir falar comigo, com você. Se eu e você somos de Deus, se eu e você somos convertidos, então o Espírito Santo habita em nós. Se o Espírito Santo habita em nós, então ele tem liberdade para nos mostrar o caminho. Se ele tem liberdade, eu e você vamos sentir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Você entende isso? Não precisa tipo assim, eu estou numa situação, eu vou chamar o pastor. Não estou numa situação, eu vou chamar a diaconisa. Vou chamar o Lucas. Para quê? Para quê? Entende isso? Isso aqui serve? Entende isso? Aqui. Se eu e você estiver ligado na videira, querido, pode se levantar o inferno inteiro. Por isso que eu e você temos que estar ligado. Eu e você temos que ter conhecimento bíblico, para que eu e você tome atitudes corretas. Todo mundo, meus irmãos, sabe o que é certo ou errado. Todo mundo sabe. Já fez alguma coisa que você ficou na tua cabeça martelando? É o Espírito Santo falando para você. É o Espírito Santo falando, olha, não deveria ter feito. Olha, não deveria ter feito. Aí eu e você, sabe o que a gente faz? Deixa passar, não tem problema não. Amanhã é outro dia. Foi dormir e não pediu perdão para ele. Entende isso? O que vai cauterizando o coração? Vai cauterizando o coração. Aí aquilo passa a ser normal. Passa a ser normal. Você está cometendo pecado, pecado de estimação está aí com você, e você está achando que é normal. Está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. A minha e a tua vida tem que ser uma vida de santidade. A minha e a tua vida tem que ser uma vida de busca e de entrega. Cristo tem que estar com a gente em todo momento. Eu estou trabalhando, não importa que eu estou trabalhando, eu estou falando com Ele. Porque se eu estiver falando com Ele no meu trabalho, quando acontecer as coisas, peraí. Jesus, me ajuda aí, mano. Vai no banheiro, vai onde você quiser, faz o que você quiser. Fala, me dá um pouquinho, dá um minutinho aqui, 2 minutinhos, sai da sala, fala com Ele. Deus, me ajuda agora, porque senão eu vou fazer besteira. Porque eu tenho que estar com Ele 24 horas, porque Ele está comigo. Então, se Ele está comigo, é só eu falar com Ele que Ele me ouve. O véu foi rasgado. Aleluia. Aleluia. A segunda ilustração que Jesus diz é das sepulturas, verso 27. Ele chama os escribas e fariseus de sepulcros caiados. As sepulturas que eram caiadas, embelezadas. O fariseu gostava de fazer isso, embelezar as sepulturas dos antigos. Só que a sepultura, ela é bonita por fora, mas por dentro está cheia de podridão, de ossos decompostos, de carne pútrida, e assim Jesus diz, vocês são os sepulcros caiados, estão preocupados em adornar o exterior, para parecer justo aos homens. Isso é forte, né? Mas primeiro bate aqui. Eu estava em casa estudando, eu falei, Jesus bate devagar. Você entende, meus irmãos? Eu preciso pegar essa palavra e pegá-la para mim. Eu preciso falar, Jesus, se eu sou isso, então me ensina a não ser mais. Me ensina, você vê como o evangelho é simples? Ele é simples. Não tem fantasia. É a simplicidade do evangelho. Jesus, se eu sou assim, me ajuda a não ser mais. Se eu estou cometendo isso, me ajuda a não cometer mais. Eu não quero ser mais assim, porque eu me entreguei a minha vida a Ti. Então eu não quero mais viver da maneira que eu vivia. Aleluia. Nós não vamos pedir oração ainda não, irmão. A última razão pela qual Jesus... O irmão está me mandando embora já, você viu? Você acha que pode, irmão? A última razão pela qual Jesus aqui condena a religiosidade dos fariseus é...
Aí, ó, não quer nem passar mais agora. Porque ela impede que os religiosos ouçam a palavra de Deus. No verso 29 e 32, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornais os túmulos dos justos. E dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teria sido os seus cúmplices do sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais, que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. O que Jesus está dizendo aqui? No Antigo Testamento, na época do Antigo Testamento, Deus mandou profetas para falar àquele povo religioso. Deus mandou Isaías, Jeremias, Ezequiel, Joel, Amós e outros. Homens que Deus revelou a sua palavra e que Deus levantou para dizer ao povo. Quem é que mandou vocês virem aqui me adorar? Pense no começo de Isaías. Quem mandou vocês virem me adorar? Vocês estão com as mãos sujas. Vão primeiro praticar a justiça e depois venham me adorar. Eu não quero nem ouvir os cânticos de vocês. É o início de Isaías. Eu quero que vocês pratiquem a justiça, que vocês façam o que é correto. Depois venham e vamos arrazoar. Ainda que seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, se tornarão brancos como a lã branca. Todo mundo conhece essa passagem. Era isso que o profeta fazia no Antigo Testamento. Deus levantava o profeta para trazer o povo religioso de volta à verdade. Quando o rei se exaltava, lembra disso? Quando o rei se exaltava, o que Deus fazia? Deus levantava o profeta para ir lá e colocar o rei no lugar dele. Por quê? Porque o rei tinha que obedecer aos mandamentos e à vontade de Deus, mas o poder embriagava. Então o rei saía do prumo. Enquanto o rei saía do prumo, saía fora, o que Deus fazia? Levantava um profeta. O povo saía do prumo, o povo saía fora. O que Deus fazia? Levantava um profeta para trazer o povo de volta. Porque o profeta, ele ouvia de Deus e falava com o povo. Amém? O que é que o povo de Israel fazia com os profetas? Rejeitava, apedrejava e matava. Não queriam ouvir. A história da Bíblia do Antigo Testamento é a história de Deus tentando convencer aquele povo a voltar à verdade. E o povo rejeitando, matando, prendendo e apedrejando os enviados de Deus. Agora, na época de Jesus, os escribas e fariseus diziam, se a gente vivesse naquela época, não tínhamos feito isso. Nós somos melhores do que nossos pais. Se a gente tivesse vivido na época de Isaías, nós teríamos aceitado a palavra de Deus. Olha o que Jesus fala para eles. Eu gosto de Jesus porque Jesus é bem simples e direto. É pau, pedra é pedra, não tem conversa. Não tem que alisar, não tem que massagear ego, não. Olha o que Jesus disse, seus hipócritas, vocês estão prestes a me matar. Vocês estão tramando planos para me matar. Estão curtindo aí a maneira como é que vocês vão me pegar e me matar. Vocês estão enchendo, ele diz, aqui no verso 32, vocês estão enchendo a medida dos vossos pais, vocês são iguais aos pais de vocês, zelosos pela tradição, mas não querem ouvir a palavra de Deus. Zeloso pela antiguidade dos vossos pais, porque os nossos pais sempre fizeram, mas não querem ouvir a palavra de Deus. Religião é assim, ela é muito tradicionalista, ela apela sempre para o passado, mas não quer ouvir a palavra de Deus. E Jesus então termina condenando do verso 33 ao 36, ele diz, vocês não vão escapar do inferno. Olha o que Jesus está falando para eles. Irmãos? Não, você viu, meus irmãos? É que às vezes, eu digo assim, do nosso pastor, porque quando eu vim para esta casa, eu vim por uma pregação do nosso pastor. Sabe por quê? A primeira coisa que eu falei para minha esposa, falei, tem um homem que fala a verdade ali. Tem um homem que fala a verdade. E é difícil achar. E você viu como é que Jesus fala? Ele alisava os outros? Passava a mãozinha na cabeça? Vem cá, olha, não. Era hipócrita, vai se converter. Aleluia.
Outro adjetivo que ele dá, outra qualidade, serpentes, raça de víboras. Como escapar da condenação do inferno? Verso 34 ao 35, Jesus diz que eles vão continuar fazendo o que sempre fizeram. Eu vou enviar a vocês profetas, sábios e escribas. A uns matareis, outros crucificareis, como seus pais fizeram no passado. Outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Foi exatamente o que fizeram com Jesus e com os seus discípulos, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Jesus está dizendo que isso iria acontecer para que a medida do pecado de vocês se encha e Deus derrame o juízo dele contra vocês. Em verdade, vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração, e não deu outra. 35 anos depois que Jesus disse essas palavras, os romanos cercaram Jerusalém, e depois de um cerco de 3 anos, entraram na cidade, e mataram mais de 500.000 judeus. Jesus avisava, Jesus levantava os profetas para avisar, pregava a palavra, é chegado o reino de Deus, levantou João Batista, mas o povo não queria dar ouvido, o povo queria ficar no oba, mas eu e você temos que dar ouvido à palavra, é o que a palavra diz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Espalharam os judeus por toda parte, destruíram o templo e a cidade, arrasaram o templo no seu fundamento, cumprindo a palavra de Jesus do juízo de Deus contra aquela geração. Queridos, como eu falei no início, seria desonesto nos comparar com os escribas e fariseus, mas eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer. Você sabe quando você está virando religioso? Quando você está mais preocupado com o arranjo de flores, com o lugar dos grupos de louvores ou do coral da igreja, com a roupa do pastor, do que com a pregação do evangelho. Você sabe quando você está virando um religioso, quando você leva mais tempo se preparando diante do espelho antes do culto, do que se preparando espiritualmente para participar do culto. Entendeu? Eu fiz um resuminho bem básico para você sair daqui sabendo, para você entender isso. Porque às vezes nós nos preocupamos com tantas coisas, mas deixamos aquilo que é o necessário. Entenderam? Aí a irmã ou o irmão, que eles têm cabelo grande, né? Eu não tenho, né? Mas a irmã fica, aí vai e arruma e vai para o outro lado, e vem com o penteado, bonito, irmã. Mas espiritualmente, como que está? Nem sabe, nem falou com Jesus, nem pediu perdão a hora que adentrou na casa de Deus, na presença do Altíssimo, do Todo-Poderoso. Não, ela está preocupada com a aparência. Manda calaia. Oh, aleluia. Você sabe que está virando religioso quando você não consegue aturar os erros dos outros, contudo, é muito tolerante com os seus e de seus familiares. Os seus familiares, todo mundo pode errar, mas se o outro errar, aí você vai com o pé no peito. Por que isso? Nós temos que tratar todos iguais. Jesus está na casa, meus irmãos. Você sabe quando está virando um religioso, quando você participa de todas as atividades da igreja e não tem mais tempo para a sua família e para estar a sós com Deus. Entendeu isso agora? Qual que é o primeiro ministério meu e teu? A família. Então eu participo de tudo da igreja, mas eu não tenho tempo para a minha família, eu não tenho tempo com Deus. Eu tenho que ter esse tempo com Deus. Esse tempo com Deus, ele é essencial. Porque a oração, é ali na oração onde eu vou me derramar diante de Deus. Agora, às vezes eu estou correndo tanto, ou no trabalho, ou na igreja, ou na faculdade, que eu não tenho tempo de falar com Ele. Então, o que vai acontecendo? Eu vou perdendo a ligação. Eu vou perdendo. Eu não consigo mais interagir. E quando eu vou ver, eu já estou falando, pensando e cometendo coisas que eu não fazia. Eu estou me afastando de Deus. Então, esse tempo, meus irmãos, ele é essencial, a oração. A oração é a lenha que vai dar combustão, para que eu e você venhamos ser capacitados para passar os reveses da vida. Agora, se eu e você nós não tivermos oração, como que nós vamos passar?
Já viu que tem pessoas que é assim, às vezes eu sou assim, meus irmãos. Eu falo, até minha esposa fala, vai orar, santo. Vai orar. Ela vê que eu estou muito irritado, ela fala assim, vai orar, santo. Aí eu vou. Aí quando eu volto, manso. A beleza. Jesus já amansou, está tudo bem, ela dá até risada. Ela fala assim, está mais calmo. Eu falo, amor, deixa isso, Jesus vai resolver já. Fica tranquilo, mas estava bravo aqui, né? Eu falo, mas tá bom. Entende? A oração é uma comunhão com Deus. Então, a oração eu tenho que falar com Ele. Eu tenho que me rasgar diante dEle. Por isso que essa oração, ela precisa ser sincera. Você pode não ser sincero comigo, com o seu irmão, com quem você quiser. Mas na oração, seja sincero. Por isso que às vezes, qualquer um, ou eu e você fizer uma oração aqui, o irmão do lado vai falar, vixe, está desviado. Você entende? Porque falou a verdade. O irmão está desviado, já não está nem prestando a atenção na oração dele, está prestando atenção na oração do outro. Aleluia. Você sabe que está virando religioso quando você é zeloso para dar os dízimos e ofertas, mas trata mal os seus empregados e subordinados. Não perdoa quem lhe ofende e não pratica a misericórdia para com os pobres. Você sabe quando está virando um religioso, quando sua vida cristã gira em torno de elementos da igreja, que embora são legítimos, meus irmãos, eles não são essenciais. Eu corro esse risco, por exemplo, quando eu penso neste púlpito, quando eu penso na pregação, quando eu penso no ministério pastoral, ou título de reverendo ou doutor. Eu peço a Deus que me livre dessas coisas, porque eu não posso girar a minha vida cristã e meu ministério em torno disso. Tem pessoas que fazem a vida girar em torno de grupos de louvores. Grupos de louvores são importantes? Sim, são importantes, mas faz parte da essência do cristianismo? Não. Os primeiros cristãos não tinham grupos de louvores. Os grupos surgem depois, quando o cristianismo se torna uma religião reconhecida. Graças a Deus, antes de você julgar e xingar o pastor, tá? Graças a Deus que hoje nós podemos ter grupo de louvor, que bênção que é. Muitas pessoas fazem da EBD o tudo na vida. A EBD é importante? Sim, ela é. Mas é a essência do cristianismo? Não. Os primeiros cristãos não tinham escola dominical. Eles se reuniam em casa. A EBD é uma invenção de 200 anos atrás, nos Estados Unidos da América. Vocês entendem o que eu quero dizer? Às vezes, nós focamos nessas coisas que são acessórios, que são boas, que Deus nos deu para que edificássemos a igreja, mas a gente acaba focando nelas como se fosse o próprio cristianismo, e aí nós viramos religiosos. Que Deus abençoe a todos. Você pode dar uma salva de palmas que eu terminei o estudo? Meus irmãos, eu agradeço os irmãos terem me aguentado esse período todo, né? Como o nosso pastor fala, nós estudamos, meus irmãos, e gostamos de dar a aula, mas de ensinar aquilo que é verdade, mesmo que doa, né? Mesmo que doa, mas ela tem que ser dita, a verdade. Mas não quer dizer que isso somos nós, né, pastor? Não quer dizer que nós... Não. Aqui nós estamos imbuídos de uma autoridade do céu. Então nós vamos falar aquilo que o Espírito Santo quer falar com cada um de vocês, tá? Mas nós somos pessoas iguais a vocês. Amém? Deus abençoe a oportunidade de estar com o nosso reverendo. Uma salva de palmas ao Senhor, amém, igreja? Não, pode bater mais forte que é para ele, igreja.